Eu vou só pedir desculpa para vocês, mas eu não falo espanhol. O David, meu amigo, pediu que eu fizesse em inglês, mas em 1 hora e meia eu não consegui preparar o speech em inglês, então eu vou falar em português. ¡Hala! Muito obrigado, é um privilégio para mim estar aqui. Eu parabenizo aí o Business Agility Institute pela iniciativa de fazer um evento global e agradecer o Q, Luiz Quintela, pelo convite e ao David por toda a parceria e todo o apoio. É um caso, de fato, inédito. O mundo do jurídico ainda é uma caixa preta, black box total. Ninguém sabe o que acontece no jurídico. Mas há 5 anos eu comecei com Scrum, hoje a gente está em Scrum at Scale, e eu vou contar uma história para vocês de como a gente saiu de um escritório interno, é um escritório dentro de um banco, e como bem mencionado, é o maior banco do Brasil, são 100 mil funcionários, e o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, então tem dimensões continentais, fora os bancos que ficam fora. Eu cuido do departamento jurídico trabalhista, e nós temos milhares de processos. Então, é a história de como a gente saiu de uma situação muito negativa, de muita insatisfação do cliente, insatisfação do advogado, baixa produtividade, um clima muito ruim, e a gente caminhando para uma situação negativa. E como a gente transformou isso ao longo dos anos, é verdade, 425% de produtividade, e eu vou mostrar para vocês como a gente chegou lá. Eu vou tomar a liberdade de projetar a minha apresentação. Sou Leandro Gonzalez, me representando. Eu sou chefe do trabalhista do Itaú Unibanco. É um dos maiores bancos do mundo. E o Itaú fez uma opção. O Itaú fez uma opção de contratar dezenas de advogados como empregados e ter um escritório para ele. Diferente dos bancos tradicionais que terceirizam tudo, as empresas tradicionais que terceirizam todo o trabalho, a empresa fez uma opção de ter o seu próprio escritório, de ter os advogados defendendo as causas direto nas cortes de justiça. São dezenas, como eu falei, já chegaram a mais de 50 advogados. Então, a gente é um misto de escritório de advocacia com departamento jurídico. A gente tem as dificuldades de qualquer escritório de advocacia que trabalha no Brasil. Para quem não conhece o Brasil, tem uma cultura do litígio muito forte. Há muitos processos, muitos bancos já foram embora do Brasil por conta de processos trabalhistas. Mas nós temos as dificuldades também do departamento jurídico, que tem a burocracia. Nossos clientes são internos, são os diretores, são os bancos, que o Itaú é dono, a holding, a gente trabalha para a holding, e eu tenho como stakeholder o Poder Judiciário brasileiro, que é enorme. A gente tem 26 estados, o Distrito Federal, são diversos fóruns, eu tenho escritórios em São Paulo e Belo Horizonte, e atendo no Brasil alguns clientes internos. Nós estávamos num cenário de muita dificuldade. Quando eu assumi a área, eu assumi em 2016, nosso resultado estava muito abaixo do esperado, nosso custo era muito elevado e nós tínhamos muitas dificuldades para conseguir entregar aquilo que esperavam da gente. Eu vou mostrar para vocês como era a estrutura original que nós trabalhávamos. Quando eu recebi a área, toda ela se dividia dessa forma, a forma mais tradicional que existe, uma área funcional. Então, eu tinha uma grande área, ou um grande silo, como nós podemos chamar, com 46 pessoas. E tinha duas divisões, duas macro-divisões, como se fossem duas gerências, com diversas áreas especializadas internas. Essa é a divisão que os departamentos jurídicos de qualquer empresa, provavelmente do mundo, se dividem, e dos escritórios. É a divisão por especialidade, a divisão funcional, o modelo taylorista clássico. Para mim, esse modelo trouxe muitos benefícios ao longo do século passado, no início desse século, mas ele chegou num ponto de exaustão, porque ele tem sintomas que mostram que ele já não servia mais, que ele não serve mais para a advocacia. No nosso caso era dramático, porque a gente precisava de uma mudança rápida, sob pena de simplesmente não ter mais o escritório interno e terceirizar tudo para os escritórios de fora. Os sintomas, para mim,
e que muitos de vocês, se são advogados ou se trabalham em outras áreas, devem ter percebido, se ainda não abraçaram a agilidade, é que nós temos baixíssima comunicação, muito embora haja hoje um mundo hiperconectado e as pessoas se comuniquem por todas as formas possíveis e imagináveis, foi o tempo que a gente tinha e-mail, hoje em dia a gente tem formas quase instantâneas, o Google quer colocar informação no nosso óculos, as pessoas não se comunicam entre silos. Então aqui a gente tem uma divisão que é feita através de muros. Então as pessoas não conseguem se comunicar efetivamente durante o trabalho. Isso é péssimo, porque as pessoas não têm troca de experiências, as pessoas não conseguem acessar o momento em que elas estão ali no trabalho, no dia a dia. Isso traz muita ineficiência, muita redundância, muito desperdício. A comunicação é uma das coisas mais importantes, tanto que é um dos primeiros o primeiro valor do Manifesto Ágil é pessoas e interação entre pessoas. Com os silos fica difícil ter interação entre pessoas. O que a gente percebia também na época, que para mim era muito claro, era que a gente não tinha alinhamento estratégico. Porque era impossível eu sair do CEO, passar pelo vice-presidente, pelo diretor e chegar no meu advogado que estava lá na frente, na trincheira, com um alinhamento perfeito, porque não tinha comunicação, todo mundo trabalhava em silo, cada um tinha preocupação do que tinha que fazer naquele dia. Então, no fundo, todo mundo acabava trabalhando como um socorrista, como um bombeiro, ele apagava o incêndio do dia, ele não se preocupava com as macro questões, porque era impossível. Faltava muita transparência. Se você perguntasse para a pessoa ao lado, dentro de um silo, vamos dar um exemplo, esse primeiro silo que tem 7 pessoas, se você perguntasse para ela o que um colega dela estava fazendo, ela não sabia. O que tinha que ser feito, ela também não sabia. Então, não é que tinha problema de comunicação entre silos, tinha problema de comunicação também dentro dos silos. E isso só maximizava o nosso problema. A capacidade de criar fica muito reduzida, porque cada um cuida só do seu pedaço, cada um cuida só do seu assunto. Então, a especialização é boa porque ela traz profundidade de conhecimento e traz velocidade naquilo que você faz. Mas ela limita, porque você fica especialista em um só assunto, você fica refém daquele assunto, caso ele mude, você vai ter que se adaptar imediatamente, o que às vezes é difícil, e você perde a visão do todo. A gente tinha inúmeros problemas que a gente foi percebendo. Baixíssima produtividade. Vocês me falam, como você sabia que tinha baixa produtividade? Porque eu olhava a quantidade de pessoas que trabalhavam, 46 pessoas trabalhando no escritório, é bastante. É um escritório médio no Brasil, e o volume que a gente tinha é de escritório médio. Mas se você olhasse alguns momentos da história do escritório, você via que ele não conseguia trabalhar em momentos de pico. Então, se houvesse um aumento momentâneo de entradas de ação, o que é normal, qualquer escritório passa por isso jamais pode ser um problema. Você receber mais processos, se fosse um escritório, representaria mais honorários. No nosso caso, representa a economia de honorários, porque eu não preciso pagar ninguém que está fora da minha estrutura para trabalhar. Só que olhando a história dessa estrutura, você vê que em alguns momentos eles tinham que terceirizar o trabalho porque eles não davam conta. Porque a divisão funcional ela é baseada na média que as pessoas conseguem atuar. Então, é um planejamento antecedente, você estabelece qual é a média, monta o quadradinho baseado na história, só que a história não necessariamente se repete todos os dias. Em momentos de pico, a gente tinha muito problema. Então, a gente tinha uma produtividade muito baixa, a gente não conseguia atender momentos de elevação. Se eu fizesse essas contas, e eu fiz, a gente deveria produzir muito mais do que a gente fazia para poder se justificar como custo, mas não estava acontecendo isso. A gente tinha ainda outros problemas. A gente, além da baixa comunicação, da baixa transparência, da falta de elemento estratégico, o clima não era bom, porque eu não tenho a capacidade de trabalhar como um vaso comunicante. Como as pessoas não estão interagindo e não estão trocando informações e trabalho, se alguém está sobrecarregado e alguém está com ociosidade, eu não troco de mãos o trabalho. Então, tinha muita ocupação, nem sempre produção de valor, e não havia comunicação entre as pessoas. Então, muitos estavam ocupados, na verdade, todos estavam ocupados o tempo todo, mas não necessariamente entregando valor, porque havia muito atrito. Não era uma estrutura que flui, não é uma estrutura que consegue fazer com que o trabalho chegue e saia rapidamente. Não tem priorização, não tem um plano para trabalhar no dia a dia, porque o volume vai se acumulando, tem uma entropia muito grande, que leva uma pressão muito grande para você mudar as coisas de tempos em tempos. Então, a gente tinha diversos problemas. Para mim, como gestor de pessoas,
o clima era muito importante. E uma estrutura em que as pessoas, de fato, não trabalham junto, não encontram um propósito naquilo que estão fazendo, não compreendem o todo, e se sentem amassadas no dia a dia, se sentem oprimidas pelo trabalho, pelo volume, pela pressão, pela pressa, pela urgência de tudo, não é bom. Então, o engajamento é abaixo. Você acaba tendo um trabalhador que você contrata para entregar 100% da capacidade dele, mas ele está sempre te entregando 20 ou 30, não porque ele quer, mas porque é o que ele consegue. Ele está cansado, ele está sem foco, ele está sendo interrompido por diversas tarefas o tempo inteiro, tudo é urgente, tudo é importante, e quando tudo é urgente, importante, nada é urgente nem importante. Então, para mim, havia cenários, sintomas claros de que a gente precisava mudar. Eu não ia ser sustentável no tempo, até porque eu tinha feito uma conta muito simples. Quanto custa a minha estrutura? Minha estrutura custa X. Quantos processos eu tenho? Eu tenho Y. Quando eu dividia um pelo outro, eu descobri que eu era 4 vezes mais caro do que um escritório terceirizado. Então, isso era um problema de sustentabilidade. Ao longo do tempo, eu teria que entregar um resultado absurdamente superior ao escritório concorrente, sob pena de fechar o meu escritório. O problema é que o resultado, à época que eu assumi, não era bom. Pelo contrário, ele era muito ruim mesmo. Então, havia rumores de vamos encerrar, vamos acabar com esse experimento. Então, muito embora já houvesse alguns anos de escritório, ele era ainda considerado um experimento. E eu não estava satisfeito com a forma como a gente vinha trabalhando. Eu sou um gestor que parti no início da minha carreira numa divisão funcional, fui um trabalhador, um gestor que trabalhou com comando e controle normal, como todo mundo faz, porque é a forma como a gente aprende na advocacia. O advogado se destaca, ele se torna o gestor dos advogados, ele tenta se replicar nas pessoas, faz a divisão funcional que todo mundo sempre fez, aplica as formas de trabalho que ele sempre aplicou na vida dele e chega num limite, que é o limite da capacidade dele. Os nossos times, como são grandes, como vocês podem ver, são muitas pessoas, era impossível ter uma centralização. A especialização deles é muito grande em termos de conhecimento e a volatilidade do trabalhista é muito grande. Então, há meses que eu tenho 500 processos, há meses que eu tenho 1.200 processos entrando. Então, diante da volatilidade, eu não consigo trabalhar com uma divisão funcional, porque tem área, como vocês podem ver aqui, tinha divisão funcional que era de uma única pessoa. Então, você perde o controle do que você faz, a sua produtividade despenca, o clima despenca, o seu custo aumenta e os resultados começam a ser ruins. Isso cria uma espiral descendente em que as coisas só tendem a piorar, porque o moral do seu advogado fica derrubado, ele não tem mais confiança no que ele faz. Um advogado sem confiança e cansado produz ainda um resultado ainda pior, não porque ele quer, mas porque ele está sob forte pressão. A estrutura toda começa a pressionar por resultado, isso só piora ainda mais as coisas. A estrutura começa a inchar, você começa a criar cada vez mais ineficiência, cada vez mais silo para tentar cumprir tudo o que você precisa, alcançar os resultados, e os clientes, que são as coisas mais importantes que nós temos, estavam absurdamente insatisfeitos com o nosso trabalho. Então, a pergunta que se fazia é, por que eu não contrato os melhores escritórios que tem no mercado, em vez de gastar dinheiro com uma estrutura interna que tem folha de pagamento, que tem reflexo? No Brasil, tem um empregado, é luxo, é muito caro. Se você paga 10, você gasta 25, se for num banco, você gasta muito mais do que o salário dele. Para que ter uma estrutura tão cara se eu não tenho tão bom resultado? Então, meus amigos, eu estava diante de um dilema. Do jeito que era, eu não podia continuar. Mas o que fazer? Eu estudo agilidade há muitos anos, mas eu não tinha tido oportunidade ou necessidade, melhor dizendo, de implantar uma estrutura que fosse ágil. Eu tinha o desejo, não tive oportunidade porque minhas áreas trabalhavam bem. Quando eu cheguei nessa, eu olhei quais eram os produtos que a gente entregava, qual era o valor que se esperava daquela empresa, do escritório, valor no sentido de qual é a entrega que vocês têm que fazer. As nossas entregas eram contestações judiciais, audiências judiciais, recursos para as cortes de justiça. Era um trabalho jurídico. E a gente não vinha entregando na quantidade nem na qualidade. Um trabalho jurídico é um trabalho intelectual. Então, todos os meus advogados eram trabalhadores do conhecimento. A associação é imediata. Estruturas montadas durante o nosso início de século ou final do século passado para trabalhadores do conhecimento são as estruturas ágeis. Eles conseguiram disciplinar o trabalho, aumentar a produtividade,
alcançar os resultados que eles queriam, e hoje são as empresas mais ricas da Terra, são aquelas que trabalham com agilidade. Se você pegar a lista da SP500, não há quem não trabalhe com agilidade. Seria possível aplicar isso? Essa era a minha dúvida. O que fazer? Eu tomei uma decisão, comecei em 2016, e depois eu reforcei ela em 2018, quando assumi toda a área, que nós íamos introduzir uma estrutura ágil que se chama Scrum. Nem todos que estão nos ouvindo ou que nos ouvirão são obrigados a conhecer. Scrum é uma estrutura de trabalho ágil, criada pelo Jeff Sutherland. É a mais utilizada no mundo, 85% dos times de tecnologia usam Scrum, são milhares de pessoas trabalhando no mundo, e essa imagem representa a palavra Scrum. É uma posição do rugby que as pessoas dão os braços, baixam a cabeça e fazem força numa direção comum. Ela representa o trabalho em equipe, colaborativo, a força máxima de um time. Era isso que eu queria. Eu queria meu time trabalhando como um time. Eu queria eles unidos, todos, para um objetivo comum, o sucesso do nosso empreendimento, que é o sucesso dos nossos clientes, que é levar para o Poder Judiciário a verdade. Aquilo que nós fazíamos. Trabalhamos para uma empresa ética, responsável, que faz as coisas certas. Só que não conseguíamos convencer os juízes. Por quê? Porque estávamos errando na condução do trabalho. Nós queríamos clientes satisfeitos. Nós queríamos clientes que se sentissem honrados por ter um escritório interno e não prejudicados por ter um escritório interno. Então a decisão foi, vamos entrar em Scrum e vamos analisar como se comportam os nossos times ao longo dos meses. Primeiro problema que a gente tem. Se você olhar as estruturas ágeis, e o Scrum especificamente, não há previsão de gestão, mas aí eu tenho um problema quase metafísico. Eu sou gestor, então o que eu faria? Eu introduziria o Scrum e pediria demissão? Eu ia pedir para o meu diretor não ser diretor mais? Então, a ideia de ausência de gestão no Scrum precisava ser harmonizada. Eu tinha um dilema. Eu preciso implantar Scrum numa empresa que tem organograma hierárquico, tem hierarquia, tem CEO, tem vice-presidente, diretor executivo, diretor, e tem os chefes de jurídico, e tem os advogados. Então, a gente tem uma estrutura hierárquica. Eu ia implantar uma estrutura que não prevê a hierarquia, mas eu não posso abdicar da hierarquia porque eu não sou o dono do banco, talvez se eu fosse também não abdicaria. Então, o primeiro dilema seria como resolver a questão da gestão numa estrutura ágil. Eu denomino isso, essa construção que eu fiz, de novo paradigma da gestão. O que eu fiz? Eu respeito a centralidade do cliente, como qualquer estrutura ágil. O cliente é o centro do universo. Então, aqui é como se fossem órbitas, como se fossem planetas orbitando. Os clientes permanecem no centro de tudo, mas os times orbitam os clientes. Os times, quem são os times? Os advogados. Os times jurídicos com os papéis do Scrum ali junto. Os gestores ficam onde? Porque eles não teriam posição. Eles ficam orbitando os times e os clientes. Os gestores permanecem colhendo feedback dos clientes, eles permanecem colhendo, passando feedback para os times, mas eles assumem um novo papel, eles elevam a função. Eles saem, teoricamente, de dentro do time, em que eles estão dentro e olhando para dentro dos times, eles dão um passo atrás, eles olham para o time e para tudo que está orbitando o time, os clientes, a empresa e demais. E eles ficam com uma grande missão. Então, eu assumi uma grande missão para mim. Criar o ambiente perfeito para que os meus times produzissem a solução para os meus clientes que fosse ideal, fosse a mais barata, a mais rápida e a mais eficaz. Eliminar todo tipo de eficiência. Então, eu teria que contribuir com o ambiente de trabalho, com as ferramentas e com a melhor estrutura para que eles pudessem trabalhar em termos de organização. Evidentemente, isso aqui vai até quanto for a hierarquia da sua empresa. No meu caso, eu coloquei a gestão orbitando os times e o C-Suite orbitando os gestores, os times e os clientes. Então, aqui a gente passa a ter um alinhamento estratégico, porque essa estrutura é baseada no empirismo, aprendizado pela experiência, que tem como seus pilares a transparência, a inspeção e a adaptação. Então, aqui tem uma transparência radical muito forte nessa estrutura, e o alinhamento estratégico ele passa a vigorar. Por quê? O que o cliente precisa é do conhecimento de todos. O que o time produz é do conhecimento de todos. O feedback do cliente chega para todos. E o feedback da empresa
também chega para o time. Então, todo mundo tem voz, todo mundo passa a ser parte do time. Então, se você for num evento dos meus times, você verá que, diferente de uma estrutura tradicional, em que nós vamos até a sala do diretor para conversar com ele, os diretores vêm até as nossas salas virtuais para conversar conosco dos nossos eventos, porque eles se sentem parte agora dos nossos times e vice-versa. Então, teoricamente, o primeiro dilema eu resolvi, que era como encaixar a gestão numa estrutura Scrum. Tive que introduzir os novos papéis. Para quem não conhece o Scrum, ele tem 2 papéis novos. No Scrum Guide, você teria os desenvolvedores na TI, que no nosso caso são os advogados. Mas nós temos mais 2 novos papéis. O Product Owner, que ele é responsável por maximizar a entrega de valor dos times. O que é entrega de valor? Depende do que você faz. No nosso caso, por exemplo, se há um time que produz defesas judiciais para processos judiciais, a entrega de valor está na defesa em si mesmo, com qualidade, com celeridade, com um bom resultado que consiga convencer o judiciário do nosso bom direito, que nós estamos agindo dentro da lei. Se esse é o valor que eu tenho que entregar, tudo que é periférico a ele, eu tenho que observar se é desperdício ou não. O Product Owner está lá para fazer com que a entrega de valor seja a máxima possível. Então, ele prioriza o trabalho e também age como um grande embaixador do time, tratando com todas as pessoas que orbitam o time, os nossos clientes internos, os interessados, o próprio Poder Judiciário, porque ele tem uma figura de mini CEO. A gente tem um novo papel do Scrum Master, que ele é responsável pelo sucesso do time, pela efetividade do time, ele tem um papel de coach. Então, cada time meu tem um Scrum Master, a gente trabalha com vários níveis hoje, mas isso fica para o final. Então, pensando em um time, ele teria ali um facilitador, um coach responsável pelo sucesso. O que é ser responsável pelo sucesso? É fazer com que cada pessoa seja a melhor versão de si, com que cada advogado alcance o auge da sua carreira ali, na fase da vida em que ele se encontra, ele esteja no seu melhor. Ele é um líder que serve, então é uma posição nova, não é o líder que cobra, é o líder que serve. Não tem hierarquia entre eles, mas tem uma ascendência, porque é uma liderança que emerge. Para vocês terem ideia, nos meus times, o Scrum Master é eleito pelos pares. Então, a gente faz uma eleição para escolher quem vai ser o Scrum Master. Por que chama Scrum Master? Porque ele é responsável por fazer com que o Scrum funcione. Digamos que os seus eventos, os seus papéis sejam respeitados, que o empirismo prevaleça, a gente continue trabalhando de uma forma que o aprendizado seja o que nos leva para frente, que é a fonte do nosso conhecimento. E ele consegue fazer com que o Product Owner haja de forma ágil, perdão pela cacofonia aqui, eles fazem com que os advogados permaneçam dentro da agilidade e que a estrutura respeite a nossa agilidade. Então, ele tem uma função difícil, por isso até a capa em homenagem às minhas Scrum Masters, que são verdadeiras heroínas trabalhando todos os dias. E, por óbvio, eu tenho uma nova estrutura de trabalho, que é o Scrum Framework, que é a estrutura do Scrum. A mudança parece muito brusca, mas é uma mudança que faz todo sentido. A partir do momento em que você alinha todas as pessoas num novo paradigma da gestão, que você coloca o cliente no centro de tudo, todo mundo fica alinhado, olhando para o cliente, mas pensando cada um na sua esfera de atuação, ou seja, os advogados atendendo aos clientes, mas você tem uma visão para fora do time. Então, você tem uma visão para dentro, procedimentos de como vamos trabalhar, você tem uma forma de como alcançamos os nossos melhores resultados, mas você não perde de vista o que acontece fora de você, o feedback externo, que é uma visão do X-Teams, do MIT, que a gente acopla no Scrum. Ou seja, eu tenho a visão interna ao time, que é muito importante, fluidez do trabalho, velocidade, produtividade, comunicação, mas eu não perco de vista a minha empresa, os meus pares, os meus parceiros, meus stakeholders, porque eu preciso do apoio institucional, do feedback de todos. Então, eu tenho um Product Owner fazendo essa função, muito clara, é um pouco diferente da TI, o Product Owner fazendo uma função de embaixador, e eu tenho o Scrum Master fazendo uma função interna ao time para fazer ali a harmonia entre todos, para fazer a alta performance acontecer na vida real. Com o novo paradigma da gestão, eu tenho um alinhamento estratégico muito forte, muito robusto. E eu tenho uma nova estrutura de trabalho. Eu tenho uma nova forma de abordar o meu dia a dia. Tudo parte, na nossa nova estrutura, de um backlog, que é um sistema único, ordenado, priorizado de tudo que a gente tem que fazer. Então, qualquer coisa que nós tenhamos que fazer hoje ou daqui 1000 anos vai estar no Product Backlog. Ele é vivo, ele muda todos os dias e tem alguém que faz a gestão dele. Uma grande parte da gestão é delegada para os advogados, eles conhecem razoavelmente como priorizar o que a gente tem que fazer,
Partindo disso, eles fazem uma sessão de planejamento. Eles planejam o quê? Uma semana de trabalho. Aqui, só para ficar claro, é um corte metodológico do que a gente faz. Eu tenho 10 times trabalhando em escala. Aqui é a representação de um time singular. Então, um time trabalha em Scrum, alguns times trabalham em Scrum of Scrums, e os nossos times todos hoje trabalham em Scrum at Scale, porque nós trabalhamos com dezenas de gerências juntas, anexadas aos nossos times. Mas aqui, para ficar claro, como a gente começou trabalhando em Scrum normal. O que a gente fez foi fazer uma modulação, conseguir encaixar a gestão, e a gente conseguir trabalhar de uma nova forma. A gente faz o planejamento de uma semana. Alguns times fazem planejamento de 2 semanas. Eu recomendo sempre começar com uma, porque é mais fácil. Tem um feedback mais curto, menos risco. Eles planejam o quê? A semana de trabalho. Uma vez que a semana de trabalho está planejada, o que eles têm que definir? Eles têm que definir o que farão. Sim, os advogados, não o gestor. O que farão, quem fará e como fará. Então, eles fazem um planejamento de verdade. Eles montam um plano, que no Scrum chama Sprint Backlog. Eles montam o plano da sprint, um plano de uma semana. Só que o plano não é o terreno. O plano é só o plano. O plano não contempla todas as potenciais variáveis que vão acontecer, as imprevisibilidades, que no mundo moderno são infinitas. Então, o que eles têm que fazer? Terminar de fazer o plano, executar o plano, mas eles precisam inspecionar o plano todos os dias. Então, eles fazem uma reunião todos os dias, que se chama Daily Scrum, de 15 minutos. Então, todos os dias, eles fazem uma reuniãozinha de 15 minutos para quê? Para replanejar o trabalho. Na minha visão, o Daily Scrum, ele concentra em si todos os atos do Scrum. Então, você analisa em 15 minutos no time o que você fez, o que você deveria ter feito, se você teve dificuldades ou não, o que precisa ser feito, como está ali a transferência de trabalho de um para o outro, se há necessidade, refazem o plano para as próximas 24 horas e vão executar. Então, planeja, executa, inspeciona e adapta, planeja, executa, inspeciona e adapta, e assim sucessivamente ao longo de toda a semana. É um loop de feedback que tem loops de feedback internos a ele, para você poder refletir e alcançar a melhor forma de trabalhar. Isso faz toda a diferença. Parece simplório, mas é simples, não simplório. Isso faz com que os advogados que não têm planejamento algum ao longo da semana, se você conversar com um advogado, ele planeja a vida dele a cada minuto, conforme chega o WhatsApp, conforme chega a mensagem de voz, conforme chega o e-mail, a publicação do Poder Judiciário, para tudo para fazer aquilo. Então, nem sabe se aquilo realmente é o mais importante para fazer. Por isso que há advogados, eu sou mentor de muitos advogados de escritório, que trabalham 16 horas por dia, 17 horas por dia. Não é possível ter performance com 17 horas por dia. E muito é falta de planejamento. Falta de planejamento leva a uma ineficiência brutal, você não sabe o que fazer. Leva a você ser multitask. Então, aqui, com pequenos eventos e com pequenos artefatos, a gente consegue fazer uma mudança muito brusca no trabalho. Ao final de uma semana, a gente se reúne, a gente tem tempo de se reunir por 1 hora para poder fazer a revisão, fazer um sprint review de tudo que a gente fez. E aqui participam todos os stakeholders, os diretores, os gerentes, coordenadores, todos os advogados, as partes interessadas. Quem quiser comparecer é aberto, a gente não trata de nada que seja sigiloso internamente à empresa, e se for, a gente faz cortes. As nossas reuniões são gravadas para vocês poderem assistir em um momento posterior. A gente recebe feedback, a gente descobre coisas novas que a gente tem que fazer, por isso essa linha que passa por baixo até o backlog, a gente acolhe insumos para o futuro, do que a gente tem que melhorar. Vamos dar um exemplo. A gente teve resultados e os resultados não foram bons em determinado assunto. Então, a gente tem que estudar esses resultados, tem que melhorar. Então, a gente coloca no backlog essa tarefa, a gente vai ver quando ela se torna importante ou prioritária, a gente encaixa e faz. A gente analisa todas as nossas entregas, os deliveries, os increments, os incrementos, o que a gente conseguiu fazer, o que a gente não conseguiu fazer. Se a gente errou, a gente vai falar que a gente errou, e isso aí surpreende um pouco as pessoas. No mundo corporativo, as pessoas não admitem que erraram, e a gente admite publicamente quando a gente erra, os problemas que a gente teve, é tudo muito transparente, mas não é só transparente, é transparente de forma radical, com respeito, mas a verdade nua e crua. Terminou o nosso review, a gente vai para uma retrospectiva, que é o momento em que o time se inspeciona, e aqui é uma confusão que as pessoas têm muito grande. Para mim, o review é um momento de inspecionar o trabalho, a entrega, o que foi feito, para que todos possam contribuir para uma melhor produção, para um aumento de valor, para uma entrega melhor, para um aumento de resultado, para soluções organizacionais, porque os clientes estão juntos, estão vendo quais são nossas dificuldades, a gente consegue remover impedimentos. E a retrospectiva é um momento de inspeção do time.
é o momento em que o time se auto-inspeciona, faz a reflexão de como nós trabalhamos. Por que isso é importante? Porque, em regra, as pessoas trabalham na mesma área, no mesmo departamento, no mesmo escritório, mas não trabalham juntas. Elas trabalham no mesmo local. Trabalhar no mesmo local não significa que você é um time. Um time se conhece, um time respeita as diferenças e as individualidades um do outro, mas trabalha junto. Então, nós temos um time extremamente diverso. Então, eu tenho mais de 20 faculdades, mais de 20 universidades representadas nos nossos times. Nós temos pessoas de 20 e pouquinhos anos de idade a pessoas com quase 50 anos de idade trabalhando nos nossos times. E essa diversidade faz a nossa força. Só que isso traz uma necessidade de um alinhamento muito forte para criar o espírito de equipe, para criar a força do time, para ter verdadeiramente um time de alta performance. Então, para mim, é um momento chave, é um momento do time. Aqui, as pessoas de fora não participam, são só os times. Começa com um pouco de timidez, porque tem pessoas que são muito introspectivas, caladas, mas aos poucos as pessoas vão se soltando, vão se sentindo parte do todo, e isso é muito importante. Quando você tem um trabalho, você tem que se sentir parte do trabalho, senão você não tem propósito. Então, quando você junta ali a busca por uma melhora contínua, pela maestria, você dá autonomia às pessoas, porque aqui as pessoas têm autonomia para decidir o que fazer, como fazer, quando fazer, ninguém está autorizado a perder prazo, ninguém está autorizado a trazer prejuízo de forma consciente, a gente está ali para fazer o melhor para a empresa sempre, o advogado não pode perder prazo judicial, a gente tem não é como a TI, que eu posso passar o release para a próxima sprint, aqui não tem como, você tem prazo, tem que cumprir. Mas as pessoas têm autonomia de decidirem sozinho como fazer, porque tem uma heurística clara, valores e princípios claros, regras de conduta clara, baseadas numa nova cultura, que é a cultura ágil. Tem valores e princípios, e toda união de valores e princípios para orquestrar um grupo social é uma cultura. Então, eles compartilham de uma nova cultura. Quando eles estão ali com autonomia, compartilhando de uma nova cultura que prega a excelência, e eles encontram um propósito no trabalho, aí sim as pessoas se encontram, as pessoas realmente passam a ser felizes no trabalho. Então, os advogados criam um espírito de equipe e o engajamento vai para as estrelas, vai para as alturas. Pessoas engajadas fazem toda a diferença. Pessoas que buscam a maestria fazem todas as diferenças. Pessoas com autonomia dão muita fluidez ao trabalho. Tem riscos? Sempre tem riscos. Mas eu gostaria de ver uma estrutura tradicional em que as pessoas não têm autonomia, que trabalham em silos, que não tem risco. Eu gostaria de ver essa estrutura. Porque, normalmente, especialmente no jurídico, que é um trabalho intelectual, você não consegue prever tudo o que você tem que fazer ao longo de um ano e fazer casinhas certinhas para poder produzir, o que você tem é um cliente desconfiado de você, e muitos países têm uma cultura semelhante à nossa, você tem um advogado, mas você consulta mais 3 advogados para saber se a opinião do seu está certo, porque você não confia nele, e sempre tem aquela caixa preta. O que é que está acontecendo? Porque eu pedi e não veio, porque eu pedi informação e eu não entendi. Então, você começa a ter a empresa participando do seu business com um time de alta performance trabalhando para você. Quando a gente termina a retrospectiva, a gente terminou o sprint. A gente colhe, nesse momento, o feedback que veio do review e das nossas entregas e o feedback da nossa autoinspeção e alimenta o nosso próximo planejamento, porque a sprint começa imediatamente após o término da próxima. A gente incorpora uma melhoria sempre. Isso aqui não é o que está no manual, isso aqui é a vida real. Se você não incorporar a melhoria contínua de verdade no seu trabalho, se você não identificar algo do mais simplório ao mais complexo que você precisa melhorar, pode ficar tranquilo. A entropia vai tomar conta do seu trabalho e vai corroer completamente a sua estrutura. Você vai olhar para ela daqui 6 meses, aquela estrutura linda, que parecia um Rolex, um relógio suíço funcionando, e ele vai ser uma coisa horrorosa, porque há desperdício natural do trabalho, o mundo muda, as pessoas mudam, os desafios mudam, e hoje mudam muito mais rápido. Então, você passa a ter entropia, isso aí é natural do seu trabalho. Então, com a melhoria contínua, você resolve isso. Então, veja, a gente faz um loop de feedback, trabalha com muito engajamento e a gente consegue excelentes resultados. Essas mudanças, abraçando o Business Agility através do Scrum, é muito mais do que Scrum, tá? Scrum é só a estrutura de trabalho. A gente trabalha com a agilidade lato sensu, a gente consegue colocar a gestão dentro, a gente tem uma base valorativa e principiológica muito forte,
e a gente trabalha de uma forma absolutamente diferente. Então, não é só adotar o Scrum que vai lhe trazer resultados, mas ele é uma estrutura que, para mim, é ideal para o trabalhador do conhecimento, porque ela gera esse loop de feedback e faz com que, ainda que você tenha uma primeira sprint ruim, você possa ter dezenas de sprints maravilhosas no futuro. O que a gente conseguiu rapidamente? Como vocês podem ver, acumulando um semestre, e esses números são reais de produtividade, a produtividade por advogado era de 8 processos per capita. Então, a gente tinha um processo entrando, 2 processos, 8. Cada advogado conseguia tomar conta de 8 processos, mais ou menos, na média. Então, quando eu pegava tudo que entrava e a força de trabalho que eu tinha 8 processos per capita. Trabalhando em Scrum 6 meses, a gente salta em 425% a produtividade per capita, a capacidade de absorção. Sabe o que isso se representa? Isso representa milhões de dólares, porque eu economizo honorários, eu não preciso contratar ninguém. A minha força de trabalho interna consegue puxar os processos e atender. Significa que o nosso market share foi crescendo imediatamente. A gente sai de 8% e salta para 16%, 18%, 20%, 30%, dependendo do mês. Se vocês perguntarem por que a produtividade cai, porque não tem processo para a gente cuidar. Na verdade, aqui tem uma explosão de processo, o time consegue cuidar de tudo, mas na sequência diminui a entrada. Eu sequer tenho processo para puxar nas regiões que eu atendo, de tão eficaz que eu sou. A gente tenta puxar de outras áreas, tanto que no segundo semestre de 2019, a gente aumenta a entrada, a gente puxa processos de outros assuntos que a gente não cuidava, porque a gente começa a ter ociosidade, tamanha a produtividade que o Scrum nos trouxe. Eu abri aqui, mês a mês, para você, as defesas judiciais, que em português se chamam contestações. São responses. Vejam, a estrutura anterior tem um pico de 40... Tudo bem, em 6 meses, mas aqui é o melhor momento da estrutura anterior que eu trouxe. É um corte de 6 meses, mas é o auge da estrutura anterior. Ela tem um pico de 45 defesas mensais. O nosso vale em Scrum é 53 defesas. Então, o nosso pior mês é melhor do que o melhor mês da estrutura anterior. Mas por que a gente teve um mês tão ruim, 53? Porque em janeiro o judiciário entra em férias. O Poder Judiciário tem férias de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Então não tem entrada, não entra processo. Mas mesmo assim, eu tendo uma força de trabalho reduzida, a gente consegue produzir mais do que o máximo da estrutura anterior. Então, rapidamente, vejam aqui, ó, em julho, quando está em meados de agosto, a gente já tem 70. Já é muito mais, é quase o dobro do que a gente produzia antes. Quando volta o ano, a gente salta para 117. A estrutura estava preparada. A gente começa a produzir muito. De todo pico, segue-se um vale no trabalhista, na Justiça do Trabalho. Porque antecipa-se as ações, as pessoas propõem as ações todas de uma vez, na sequência caem o número de ações. Só que vejam, o nosso vale é mais alto que o vale anterior. Na verdade, o nosso vale é mais alto que o pico anterior. A gente passa para 83, 82, só que é maior do que o 70. Depois a gente sobe de novo. E aí a gente se estabiliza e sobe de novo. O 121 é maior que 117. E é assim sempre. Esse é o comportamento que o Nassim Taleb descreve como antifrágil. A cada grande desafio, a cada grande pico que a gente tem que enfrentar, a gente se torna mais forte. Por quê? Se eu consigo cuidar de 50 e surgem 70 processos para eu fazer, a pergunta que eu tenho que fazer não é para quem eu passo os 20 a mais. É como eu faço para cuidar do trabalho a mais que apareceu. Então, eu vou ter que encontrar soluções, inovação para como eu abordo o meu trabalho. Eu vou ter que descobrir formas mais lean, mais enxutas de trabalhar. Vou ter que eliminar desperdício, vou ter que aumentar o foco, trabalho colaborativo, vou ter que praticar swarming para poder consumir o meu trabalho. Então, eu tenho diversas estratégias que a gente usa e a gente aprende. E, a partir daí, eu tenho uma reserva estratégica de tempo nova, porque eu aumentei minha capacidade. Então, quando vem um novo pico, eu estou preparado para ele. Então, a gente sempre está preparado para um movimento ainda maior. E cada vez maior, antifragilidade. Só para deixar claro um detalhe, que quando a gente adota Scrum em julho, eu tiro 12 advogados da minha estrutura, tá? Então a gente sai de um pico de 45 e a gente vai para um pico de 117, 121 com 12 pessoas a menos. Então, não é que a gente aumenta a produtividade, a gente aumenta absurdamente a produtividade. E isso graças à nova forma de trabalhar, porque as pessoas são as mesmas. E mais da metade da minha área é júnior, então as pessoas são bem jovens. A média de idade é muito jovem. São pessoas que têm entre meses e 2 anos de formado, 3 anos de formado, 4 anos de formado. Não são pessoas extremamente experientes, maduras.
Aqui eu trouxe porque eu acho interessantíssimo para vocês que são entusiastas da agilidade como eu, verem como a agilidade pode ser encarada como uma tecnologia e uma tecnologia que traz uma inovação disruptiva. Esse é o gráfico criado pelo professor Christensen, em que ele coloca a performance do produto no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. Então, o que aconteceu com a gente? Nós éramos novos no mercado e no início dos nossos trabalhos, nós tínhamos 8% do market share, só que o nosso custo era muito alto. Os nossos concorrentes da entrada, quem são esses concorrentes da entrada? São as pessoas que trabalham com volume, são os escritórios que têm volume. Eles eram os nossos concorrentes, eles têm preço. Eles trabalham com valor baixo, preço, custo baixo. Nós concorríamos com ele, nós éramos varejo, nós éramos massa. Só tinha um problema, a gente concorria com eles, mas custava 4 vezes mais caro. Eu não posso trazer os valores, mas pensem que o cara custava 10, eu custava 40, assim, insustentável. O que a gente faz? Começa a trabalhar em Scrum. Começa a eliminar impedimento, eliminar desperdício, repensar a forma de trabalhar. O que isso causa? Isso causa um aumento dramático na qualidade e uma evolução altíssima de produtividade. Isso nos leva para o meio, para mainstream, para concorrer com os escritórios que estão muito acima desses escritórios da entrada, ou seja, nossos concorrentes, qualitativamente falando, estão abaixo de nós, eles mantêm o preço deles de X, só que hoje nós custamos 1/4 do que nós custávamos. Então, nós custamos o preço do escritório de entrada, que é preço, que é baixa qualidade, no sentido de ser volume, só que a gente consegue entregar um trabalho artesanal. Não há processo nosso que não seja personalizado. Então, a gente resolve mais um dilema. A gente resolve o dilema ou preço ou qualidade. A gente entrega qualidade com preço baixo. Então, é a aplicação da teoria do Oceano Azul. A gente encontra o que remover, o que acrescentar, a gente entrega mais valor para o cliente a um preço de valor de entrada. Então, a empresa sai ganhando. E o nosso market share salta de 8 para 18. Porque eu consigo produzir mais e melhor, então eu tenho mais apelo para trabalhar. Então, vejam vocês que estão pensando em usar Business Agility. Ele pode ser muito mais útil, uma estrutura intelectual, do que um software. Ela pode ser muito mais útil do que uma forma de trabalhar automatizada, do que inteligência artificial. Ainda tem muito espaço para a inteligência humana ser aplicada no trabalho do conhecimento. Isso aqui são números reais, não são números fictícios. E fazendo um resumo que a gente fez, eu não resumi aqui a redução do nosso custo, mas eu trouxe, como foi mencionado na abertura, de 70% do custo que a gente tem, porque o custo reflete aquele valor. Custava 4x e passa para X. Ali a gente tem uma redução dramática do nosso custo, porque aumenta muito a economia que a gente faz. Mas o que a gente tem aqui de resultado? Bom, a performance operacional aumenta em 425%, como vocês viram. Isso significa que hoje, para cada advogado, eu consigo fazer 5 vezes mais trabalho do que eu fazia antes, com o mesmo advogado. Não é que ele aprendeu a digitar mais rápido, ele se tornou mais eficiente. O engajamento salta. A Gallup fez uma pesquisa global, o engajamento no mundo é de 15%. Só tem um problema, tem 15% de pessoas querendo destruir o ambiente de trabalho, são as pessoas que estão desengajadas. As nossas pesquisas são 95% de engajamento. Então, é muito alto. E isso dá para perceber facilmente, porque a produtividade é muito alta, o compromisso é muito grande, a interação é muito forte, as pessoas são realmente um time, a gente sente como se fosse uma gamificação do ambiente de trabalho. Eu chamo meus advogados de galácticos, porque eles são como se fosse o Real Madrid, eles são um time de altíssima performance. Para quem torce para outro time, coloca o nome do seu time que está tudo certo. E a gente reduz o custo da propriedade. O que isso significa? O escritório custava, vamos dar um exemplo, 10 milhões. Hoje ele custa 6 milhões e meio. Só que a gente produz muito mais. E o que isso tudo resulta? Resulta numa altíssima satisfação do cliente. Os principais bancos que compõem nosso conglomerado, eles poderiam escolher os melhores escritórios, mas eles escolhem a gente. Então, os principais bancos do conglomerado, eles têm somente o nosso escritório interno como o prestador de serviço para eles, no Brasil. Então, meu advogado pega um avião para atender em outro estado, que demora 4 horas para chegar, às vezes 5 no Brasil, para atender o processo do que o advogado que está na comarca, porque o cliente quer os nossos advogados. Então, isso é uma comprovação. O que isso resultou? Bom, foram anos que a gente veio trabalhando isso, anos de muita produtividade. Quando chegou a pandemia, eu fiz uma proposta. Eu fiz uma proposta para os executivos da gente expandir a agilidade, da gente expandir para o lado. E aí a gente tem a evolução.
a evolução do nosso jurídico interno é o ADVOPS. Em português, ADV é de advogado, lawyer, advogado, ADV. E OPS é de operações, legal ops. Então, em homenagem ao movimento dos DevOps, eu criei os ADVOPS, que são advogados com legal operation. É o departamento jurídico com operações legais. A gente une esses dois times. Por quê? Como é que eles trabalhavam? A área de operações legais, ela era funcional. Então, ela tinha um silo que produzia uma coisa, passava para outro silo que produzia mais sobre aquilo, como se fosse uma fábrica. E passava para um último silo, tinham vários, tá? Que é só uma representação. E passava para um último silo que tentava elevar a qualidade do trabalho. Aí esse último silo jogava para a gente o trabalho, aqui é uma metáfora, a gente tinha um muro entre nós, ele passava tudo que a gente precisava para trabalhar, mas tinha muito retrabalho. Tinha retrabalho entre eles, tinha muito desperdício entre eles e também tinha muito retrabalho do nosso lado, porque a gente não sentia aquele incremento que era recebido como o suficiente. Então, a gente retrabalhava aquilo que a gente recebeu. Então, muito embora nós fôssemos ágeis e produzíssemos muito mais, nós estávamos muito aquém do que nós gostaríamos, porque a agilidade se perdia no antecedente. A gente tinha agilidade no consequente, no que vinha no futuro, mas não no que vinha antes. E aí, a nossa interação com o Poder Judiciário acontecia normalmente. O que eu propus? Vamos unificar as áreas em time ágeis? Como? Simples. A gente vai pegar advogados, nós vamos pegar pessoas com os skills de operações, juntar todas num squad. Eu chamo de Scrum Team, o banco chama de squad. Nós vamos juntar todas em squad ADVOPS. Então, não serão nem jurídico, nem operações. Eles farão tudo. Identificamos um produto. O produto é defesa judicial. E o time vai ser capaz de produzir a defesa completa, com estratégia, com cálculo, com documento, com testemunha, vai montar tudo o que precisa e vai entregar para o escritório que a gente tem que trabalhar, ou seja, vai fazer interlocução com o Poder Judiciário. E aí a gente consegue espalhar agilidade para todo mundo que estava ao lado do jurídico. Então, hoje, envolvido no Squad ADVOPS, que são 3, já estamos planejando o 4º para o próximo mês, o 5º e o 6º para a sequência, para fazer 100%. Lembra que o jurídico que eu tenho fazia 8% da entrada, depois passou a ter 18% do market share. Os squads ADVOPS vão ter 100% do market share da entrada. Eles vão fazer todas as entradas. Vai ser o maior escritório de advocacia, provavelmente do Brasil, se não do mundo, produzindo defesa trabalhista. Porque a gente intenta fazer 1.000, 1.200 processos por mês internamente. E é mais barato, a produtividade é absurda. A cada 4 sprints, eles dobram a produtividade, o clima é ótimo. Isso vem engajando mais de 10 gerências, outras gerências começam a trabalhar em agilidade ao lado dessa daí em escala, e a gente cria um grande Scrum at Scale. A gente começa a fazer com que a empresa que tinha a TI ágil apenas, agora a gente tem o departamento jurídico, com operações legais trabalhando em agilidade, junto com diversas outras áreas. Então, o nosso experimento deu certo, o sucesso contaminou as pessoas positivamente, contagiou as pessoas, e hoje a gente consegue ter uma empresa enorme, com 100 mil funcionários, que começa a ter agilidade em lugares que as pessoas jamais imaginavam, que é o jurídico, e operações sempre divididos em silos. E lembrando, a cada 4 sprints, a gente dobra a nossa velocidade. O que é velocidade? A gente aumenta a quantidade de defesa que a gente faz com 50% a mais de localização de testemunhas, 30% a mais de localização de documentos, e com 40% a mais de estratégia de defesa, ou seja, a gente consegue se comunicar com o Poder Judiciário com a verdade embaixo do braço, coisa que a gente tinha, mas não conseguia instrumentalizar, o que dói. Eu tinha a resposta que ele precisava para poder me dar a razão em juízo, mas eu não conseguia levar para ele por ineficiência. Então, você mata a ineficiência que a resposta chega. Esse é o meu case. Eu agradeço a todos, espero que tenha influenciado aí as pessoas para abraçarem a agilidade, abraçarem a mudança, entrarem em Scrum e fazerem a diferença no dia a dia, na vida das pessoas, dos clientes e, por que não, de toda a sociedade. Quanto menos ineficiência, mais riqueza para todos nós. Muito obrigado.